Boa noite, pessoal. Começando mais um Traders Cast, o programa que a gente faz toda quarta-feira aqui. Hoje a gente tem um convidado especial aqui, o Rafael Ihara, muito ativo no Twitter. A gente sempre traz um conteúdo bem legal que ele posta no Twitter. Ele é economista-chefe da Merak. E o nosso querido Coiotão aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Kevin. Boa, bora lá. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já Tá da casa, né? já tô da Sim. casa. Da próxima vez eu vou cobrar só uma cerveja aqui pra gente bater esse papo. Boa, legal. Quer se apresentar aí, Rafael? A gente tem bastante gente nova no TC ali, você falar um pouco aí da Merak, e daí a gente já puxa alguns assuntos aí que a gente tá curioso para saber a visão de vocês. Legal. Eu sou economista de formação e trabalho com isso minha carreira toda. Trabalhei já no sell side, no buy side, mas maior parte do tempo no buy side. Antes da Merak, passei por alguns fundos macro, né? Então tenho esse background mais macro, mas a Merak em si é uma casa de bolsa, né? Mais focada em ações. E eu vou contribuindo com as discussões mais macros, eu nem falo de stock picking, nem falo muito de ação específica, penso mais de uma forma macro. Então, a minha especialidade sempre foi política monetária, mas acho que como todo economista no Brasil, nos últimos 10, 20 anos, boa parte do meu tempo é dedicada também à política. Então, dou muito pitaco sobre política, né? Economista gosta de dar pitaco sobre tudo, né? Então, acabo falando bastante sobre política também. Eu vi um post seu engraçado recente, você falando, reiterando bem esse lance do economista, né? Que economista faz. Toda vez que o economista faz previsão, você pode ter certeza que ele vai errar. Como que você se coloca nisso? Cara, eu acho assim que. Eu vejo assim, muita gente gosta de operar assim, o meu economista faz um modelo econométrico, tem uma previsão, sei lá, para o IPCA, para o PIB, e eu vou operar com base nisso. Cara, vendo o histórico, não só meu, mas de vários colegas, de várias casas, né? Sim, os modelos são eles são muito bons para prever o presente, né? No sentido de que você tem várias variáveis que são correlacionadas, por exemplo, para o PIB. O PIB, as pessoas estão vendo as variáveis que saem antes do PIB, e aí tem vários modelos, de certa forma, bons para prever o PIB do presente, né? Quando esse PIB vai sair. Agora, o PIB daqui a um ano, cara, os modelos são Ninguém inúteis acerta, para né? isso. Ninguém acerta, né? Pode ver, Focus, sei lá, até o próprio Banco Central... Tem aquela frase, né? É difícil fazer previsão, especialmente do futuro. Exatamente. Então, assim, os modelos econômicos são muito bons para prever o presente, o que já saiu, né? E talvez seja pouco relevante, né? Que talvez nem Já tá faça lá, mais né? preço, já deverá estar no preço. Então, assim, eu acho que, como economistas, eu acho que a gente pode contribuir muito mais para avaliar o cenário, tentar ver qual é o cenário macro, quais ativos vão melhor em determinado cenário, né, do que ficar tentando adivinhar o futuro. Você acha que, de repente, uma função, talvez até pensando aqui agora do seu trabalho como economista e de outros, dentro de uma gestão, de repente dar cenários? Tipo assim, esse é um cenário possível e isso aconteceria. Esse é um cenário possível, isso que aconteceria nesse cenário. É essa cabeça... Muito, acho que isso é muito mais importante do que acertar. acertar o PIB do ano, entendeu? É isso. A gente não vai acertar. Então, não perde tempo com a tarefa inglória, né? Boa. Chegou o Marcos. Fala, Marcos. Ei, pessoal. Boa noite. Um pouquinho Fala, Marcos, atrasado. beleza? E Rara, tudo bem? Tranquilo. Bom estar aqui com a gente de novo. Sempre um prazer. Boa. Cara, vamos entrar já nos temas picantes, então, vai. A gente tava falando... Tem um que tá na cara do gol aí, né? Copom? Não precisa nem falar qual que é. Copom, óbvio. Copom. Boa. E aí, sobe, mantém? É pra gente comprar a opção, não é? Cara, não. Primeiro, antes eu já dei o alerta aqui. Eu acho que a opção de Copom é tigrinho, né? Ainda mais nesse cenário. Assim, tem bons argumentos tanto para manutenção quanto tem bons argumentos para o 25, né? Final do mês de maio, né? O mercado estava precificando, assim, tinha um grande consenso por manutenção. Quase 70, né, na opção. A gente teve umas falas mais doves do Galípolo. Ele nunca fechou a porta, de fato, né, para o 25, né, nem no comunicado, nem na ata, né, nem
Mas tinha essa grande chance de manutenção já agora nessa reunião de junho. O fato é, a gente está vendo dados de atividade mais fortes, né? Acho que a cabeça do mercado era que, beleza, o primeiro TRI vai ser bem forte por causa de agro, né? Mas no segundo TRI você já deveria ver um arrefecimento. E aí teve um CAGED mais forte, né? O desemprego voltando para o low, as confianças recuperando de alguma forma, a confiança da FGV, né? A gente teve um dado de vendas o último dado que saiu de venda de veículos mais forte. Então, assim, não está tão clara essa desaceleração no segundo TRI. E então, acho que tanto o mercado... Essa taxa não é contracionista? 14,75? Vai manter. Mas, assim, eu penso assim que às vezes a gente fica muito focado no papel da política monetária, mas o fiscal tem que contribuir para arrefecer a atividade. Eu ia né? perguntar exatamente isso. É que não adianta muito você Banco Central pisar aperta de um no lado. freio com E o a governo política monetária acelerando. e o governo acelerar com o fiscal, né? Assim, se você olhar os gastos, né, desses primeiros meses do ano, né, assim, a grande contribuição veio do pagamento de precatórios que não ocorreu agora nos primeiros meses, que vai acontecer em algum momento do ano, né? Então, assim, isso não é um ajuste fiscal de fato, não tem uma contribuição de fato fiscal para a política monetária, isso é verdade. Mas, assim, mesmo com o fiscal não ajudando muito, eu acho que em algum momento a gente vai continuar vendo a inadimplência subindo e em algum momento a gente vai ver essa atividade arrefecendo, tá? Mas o que a gente teve nesses últimos dados não dão essa confiança e, inclusive, eu acho que o Banco Central, o Galípolo, né, comentou dessa resiliência da atividade e que ainda estão discutindo o ciclo de alta. E foi aí que ele abriu a porta para dar 25 bips. E assim, eu acho que ficou, acho que ontem ficou meio a meio, e hoje o 25 voltou a ser majoritário, né? Então, assim, eu acho que chegando lá na data da reunião, ele não vai peitar o mercado, né? E acho que o mais provável é ele entregar esses 25 bips. Agora, sim... 25 com um tom de paramos. Eu acho que é o tom de parâmetros, né? E aí eu tiro isso pela, assim... bom, todos os diretores que falaram, né, têm convicção que a taxa já está restritiva. Assim, o 25 não vai mudar tanto, tá? Sensibilidade, regra de bolsa é que 100 bips de Selic tira 30 bips do IPCA. Então, você está falando de 25 bips, você está falando assim de 7 bips a menos do IPCA. Não é o que vai levar a inflação para a meta, É só esses para 25 fazer a galera bips, perder né? dinheiro na opção. É só fazer. E o fato a gente teve essa semana, né, o diretor mais hawkish do Banco Central, o Renato, que nunca fala, e resolveu falar justamente antes do silêncio, né? E aí ele fala também que a taxa de fato está contracionista, e ele fala que não é só a terminal que importa, mas o tempo que o Banco Central vai manter nessa taxa contracionista, né? O high for long. Então, acho que o discurso dele vai ser vai dar o 25 bips e vai falar tô convicto que está contracionista, não exatamente isso, mas nessa linha de que vai segurar a taxa por bastante tempo para levar a inflação para a meta num horizonte X. Para convergir, né? Assim, eu acho que, bom, é um 25 bips cosmético, né? Mas tá acabando o ciclo, né? Acho que isso que é isso que importa, né? O ciclo tá acabando. Assim, a probabilidade de ter um movimento adicional, além dessa reunião de junho, é muito baixo, né? Ainda mais com o câmbio do jeito que tá. O câmbio tá muito bem comportado, né? Sim. Se você conversasse com as pessoas no começo do ano e falasse, pô... Parece impossível. Esse é o segredo do câmbio. Você pega o sentimento do ano e aposta contra. Pode ser. Bom, acho que aí já emenda talvez essa próxima parte
também vai junto com o Copom, que é, ok, sendo manutenção ou 25, a gente está perto desse fim do ciclo. Sim. E aí, o que precisa para começar a cortar? Quando é que a gente vai começar a ver isso? Naturalmente, o próximo debate, assim, por mais que o Banco Central diga... O mercado está convicto que é final desse ano, começo do ano que vem. O Banco Central vai ficar com esse discurso de vou manter a taxa contracionista por um longo tempo. E vai ter muito economista repetindo o mesmo discurso. Tem um pessoal que adora repetir a mesma coisa do Banco Central. Mas o fato é que o mercado vai ficar flertando com quando corta, né? Um indicador que eu gosto de olhar é a diferença entre a taxa de um ano, né, e a Selic. Em geral, né, você pode fazer o backtest aí. Quando a taxa de um ano fica abaixo da Selic, né, pode aplicar que, historicamente, né, você teve bons resultados aplicando, ou seja, assim, a taxa de um ano já está ali, está abaixo, rodando abaixo da Selic. E quando o Banco Central dá a última alta, pode ficar aplicado, que é meio um trade de momento, né? Então, assim, vai dar dinheiro aplicado em algum momento, né? Aí a gente só vai ficar discutindo quando é que ele começa a cortar de fato, né? Se você está vendo atividade mais forte, ó, naturalmente vai jogar isso para o começo do ano que vem, né? Mas eu acho que em algum momento a gente vai ver esse arrefecimento da atividade aqui, né? Acho que é uma questão de tempo. E aí o mercado também não vai querer ficar afobado, né? Tá indo contra o call do começo do ano de que agora no segundo tri já teria esse arrefecimento. A gente é horrível em previsões mais longas, né? Mas eu acho que faz sentido que o próximo movimento da atividade seja para baixo, né? A gente não vai ver uma reaceleração da atividade aqui no Brasil. Mesmo se continuar com o fiscal frouxo. Eu acho que assim também não tem muito espaço também para... Eles surpreendem. Eles surpreendem, né? Podem surpreender. Eu acho que aí quando a gente estiver falando de política, eu acho que a gente pode até entrar nesse tema do fiscal, né? Mas no curtíssimo prazo, aqui nos próximos meses, não vejo tanto espaço para maluquice do governo em relação ao fiscal, né? Porque eu acho que eles querem contribuir para o Banco Central consiga baixar os juros. Parar, não, nem baixar, mas só parar de subir, eu acho que já vai ser a primeira vitória, né, pro governo, a né? Blaze tem que parar de atacar no Twitter, né? E eles estão, eles estão sendo beneficiados muito pelo esse cenário externo, né? O que a gente tem visto o Brasil performou nesse ano, não foi porque o governo entregou alguma coisa melhor, alguma coisa, não foi isso, né? A gente está vendo um movimento de emergentes, né? Bolsa mexicana andou junto com a nossa, né? Outras moedas emergentes estão apreciando também, né? Então, não é que a gente fez o dever de casa, a gente não fez, né? Então, a gente está sendo muito beneficiado, né, por esse cenário externo mais positivo para emergentes, né? A gente andou apesar de, né? E não... apesar de. Então, assim, acho que o fiscal aqui pode ser uma preocupação até a eleição, né? Assim, o fiscal, sim, pode atrapalhar esse momento do corte de juros, né? Isso acho que acho que tem que ser risco. monitorado, né? A principal preocupação do mercado em relação ao fiscal seria um aumento do Bolsa Família. Assim, o Bolsa Família, cara, já foi feito assim, desde a gestão, para ser justo, desde a gestão Bolsonaro, esse programa está crescendo num ritmo absurdo, né? Tá rodando em 180 bi, né? Era um programa que rodava tipo, abaixo de 50 bi, né? Por ano. Então, 180 bi já é muita coisa, né? E aí, pô, tem um consultor político famoso que o grande call dele é que em algum momento agora do segundo semestre a gente vai ver um aumento aí do Bolsa Família, né?
sei lá, de 10%, 20%. Né? Então, esse programa, Aumento sei lá, vai real, para... né? Eu ia puxar esse tema aí. Esse vento do exterior, parece que o governo deve achar que é pela gestão deles, né? Você vê que o governo comemora e você vê que eles Não, né? pioram. Eu acho que o discurso lá é que foi no final do ano passado foi um chilique da Faria Lima. Foi o chilique. Né? Foi chilique. E aí tá tudo bem. Olha o dólar como é que tá. Na verdade, o governo tá Estão fazendo. gostando. Pro Haddad, eu acho que ele deve falar: não, o arcabouço é maravilhoso, né? É culpa do pessoal que fica apertando os botões, né? Que ele ficou comprando e vendendo. Molecada em casa. E. Fala aí, Marcos. Não, tem um ponto interessante que a gente falou muito de fiscal. O fiscal para o ano que vem eu penso igual, né? Tem esse risco do Bolsa Família, eu falo que isso começa todo dia quase, e a gente acha que é provável que esse aumento aconteça, inclusive, de repente, esse aumento de receita seja para acomodar isso, né? Dentro da regra, por assim dizer. Mas esse ano é um dos primeiros anos, acho que é o primeiro ano desde 22 que a gente não tem aumento real, né? Do impulso fiscal em termos reais, né? Relativo ao PIB. Isso tem um impacto na inflação, assim, isso deixa de ter impacto na inflação muito importante, né? Então, isso, de certa forma, o governo, é até estranho falar isso, né? Mas a gente tem que ser honesto. O governo não está atrapalhando, ao meu ver, nesse sentido, a política monetária. Ele atrapalha quando vem com aquela questão do crédito consignado, etc. A gente sabe que tem Eu uma sou menos cacetada de... crítico em relação ao consignado. Porque legal. eu acho que é uma medida muito do lado da oferta, de melhorar a oferta de crédito, né? Que você garante um colateral melhor ali, né? Mas não Então, está fazendo artificial para baixo. Parece. Obviamente você tem a atividade responde positivamente, né? Mas é uma medida mais do lado da oferta. Então, assim, pensando de forma mais teórica possível, né? Uma medida do lado da oferta, né? Aumenta o produto e não é exatamente inflacionário, né? Se olhar no primeiro consignado do Lula em 2003, né? A gente viu o crédito numa dinâmica muito forte, ao mesmo tempo que as medidas de núcleo da inflação, né, que tentam, talvez o núcleo seja o que menos, deveria ser o menos sensível, mas pega câmbio também. A inflação aqui é muito câmbio, né, mas deveria responder mais aqui ao hiato, as medidas de núcleo, né, a atividade, né. A gente viu um momento lá no consignado do Lula no primeiro mandato, que foi crédito para cima e as medidas de núcleo para baixo. Então, assim, eu entendo que muita gente ficou preocupada com esse efeito do consignado na inflação, mas eu não acho tão ruim assim. Eu acho que o pior para a inflação é quando você faz gasto mesmo, né? Estímulo fiscal, de fato, né? Tem impacto inflacionário direto, né? Esse caso. E, assim, mas seguindo nessa linha, aí eu queria voltar rapidinho para o Copom, porque quando a gente teve o RCN, por várias vezes, ele, de fato, ele nunca peitou o mercado, né? Eu nem sei se peitar o mercado nesse caso talvez seja o melhor termo, porque está bem equilibrado, né? E se a gente for olhar 3 semanas atrás, acho que é 3, estava 80% a manutenção, né? Agora foi para... Chegou a bater 30, acho que 30 foi o low, né? Foi de 80 para 30, talvez um pouquinho menos, foi para 55, agora está 38 a 50 e pouco, né? Enfim, mas tá equilibrado. Mas no fim das contas, a gente tem dado ainda de varejo, serviços, né, que vai ser importante. Isso com certeza vai fazer preço nas possibilidades que o mercado fica nessa operetinha, né? Mas teve dois dados de inflação, né? O Sim. IPCA 15 e o último IPCA que foram muito bons, né? E, naturalmente, revisões para baixo, você como economista sabe muito mais que a gente, vem depois desse dado, né? Você não acha que, por mais que a gente esteja vendo de fato uma atividade mais forte, a atividade mais forte, no fim, quer dizer que o juro não vai cair tão cedo, mas não ter necessidade de subir mais, no caso, você está contracionista, você está num patamar que já está tendo o efeito desejado, por assim dizer, da inflação, e você vai deixar alto por mais tempo, né, que o pessoal gosta de repetir, mas sem essa necessidade da protecional. De repente, esse cenário, se o BC fizer isso, você acha que o mercado poderia estressar? Olha, como você falou, esses últimos dados de inflação foram bons, né? O IPCA 15, o IPCA fechado,
né? Não só o headline, mas as medidas que são mais importantes para o Banco Central, que são medidas de núcleo, serviços subjacentes, aparentemente fizeram um topo, né? Então, a tendência aqui para a inflação para os próximos meses, né? Fora algum movimento, algum estresse grande no câmbio, seria de queda, né? Algo que eu gosto de olhar, né? Que reflete antes esse efeito do câmbio de commodities é o IPA dos GPs. O IPA já está numa tendência de arrefecimento, né? Em geral, o efeito câmbio bate primeiro no IPA, depois vai bater nos indicadores de inflação do consumidor, né? Então, primeiro na inflação no atacado, né? A inflação no atacado já tá acontecendo a tendência de queda, né? E a gente tá começando a ver essa tendência de queda nas inflações no IPCA, né? Na inflação do consumidor, né? O que eu acho, né? A inflação está rodando ainda num nível muito alto, né? Acho que sim, pode começar uma onda de revisão para a inflação do ano, né? Mas a gente está falando o pessoal vai rever, sei lá, de 5,5 para 5,3, 5,4, Ainda né? longe Ainda muito distante. Eu não acho que esse topo de inflação dê tanta tranquilidade para o Banco Central, né? Eu não acho que a decisão de manutenção em junho agora é absurda, né? Mas se o mercado estiver precificando 25 bips com, sei lá, 50%, 60% de probabilidade e o cara dá manutenção, o câmbio pode sentir, né? Um pouco. Não acho que o câmbio vai sentir muito também, né? Mas o câmbio pode sentir um pouco. E eu acho que eles não querem de forma alguma que na decisão, no dia pós-decisão, né, o câmbio sofra, né? O RCN falava que uma boa decisão de política monetária, você tem que ver o câmbio apreciando e a curva fletando, né? Uma decisão ruim de política monetária, né? A curva estipa, né? O juro sobe, o juro longo sobe em relação ao curto e o câmbio deprecia, né? O dólar anda. Então, assim, acho que essa era a cabeça do RCN e eu acho que o Galípolo deve ter aprendido isso com ele. Eu acho que, assim, ele tem sido, de certa forma, muito mais sensato do que o mercado temia, né, quando ele assumiu. Então, acho que ele vai evitar qualquer tipo de barbeiragem, porque agora o Copom tá tudo na conta dele. Não dá mais para dizer que é culpa do RCN, né? Se tivesse você lá para votar, você ia votar no 25. Cara, eu acho que tem que respeitar o mercado, né? Porque vários momentos que a gente viu aqui, não só o Banco Central, mas o governo tentando bater de frente com o mercado, né? Foi uma guerra em glória. Boa. Acho que dá para puxar fácil um outro tema aí que a gente viu recente, né? O governo puxando várias medidas arrecadatórias e que o mercado não respondeu como a gente achou que o mercado responderia, né? O que você achou desse último pacote de medidas como um todo? Essa mudança de 17,5% de imposto para renda fixa. Eu vi bastante argumento de que isso tiraria o interesse pelos títulos mais longos e traria todo mundo para os títulos mais curtos, que é ruim também para a dívida. Você tem alguma opinião dessas medidas gerais que o governo trouxe para o mercado? Cara, assim, de forma geral, me parece que o governo tomou várias decisões, desde do primeiro decreto do IOF, né? Foram decisões não pensadas, não conversou com o pessoal de mercado, né? Foi meio que na barbeiragem, né? E, assim, parece que as coisas foram feitas de última hora, então continuam sendo feitas de última hora, né? Do lado positivo, acho que o mercado ainda está com a esperança que pode sair alguma coisa do lado do gasto, né? Uhum. E aí né, começou essa esperança naquela entrevista do Lula semana passada, que o Lula simplesmente só não interditou o debate de primeira, né? Ele falou, vamos conversar e tudo, né? Vamos analisar as propostas. Assim, da reunião do fim de semana, né? Assim, o governo
parece ter zero disposição de tocar uma agenda de corte de gastos. Os petistas não estão afim, né? Mas acho que o mercado tem em mente que o Congresso pode, de certa forma, falar, ó, você precisa dessas compensações do IOF, não vou votar. Você vai ter que defender alguma medida, vai ter que me entregar alguma medida de corte de gastos. O Gomoto defendeu assim, isso já. E aí, assim, o BPC, cara, tem muita fraude ali. Assim, tem muita coisa bizarra, né? Então tem espaço para você endurecer um pouco as regras para evitar fraude, né? Não é absurdo, não é simplesmente, acho que não é algo que deveria ofender os petistas, né? Uhum. Para você tornar o programa mais sustentável, você tem que ter regras para evitar tipo de fraude, né? Algum tipo de fraude, né? Então é importante para a manutenção do programa. Então, assim, não acho que é absurdo mexer no BPC, por exemplo, né? Os pisos constitucionais, né, que se discute de saúde e educação, né? Sei lá, mexer mais para longo prazo, sem que não tenha nenhuma aplicação imediata, né? É algo que não deveria ofender os petistas também, né? Então, acho que a gente pode sim chegar num momento que o Congresso fala, ó, essas medidas que vocês deram de aumento de arrecadação, aumento de imposto, o Congresso não aceita votar. A gente pode votar parte disso, né? O que for, sei lá, a gente achar menos de certa forma, nocivo para a economia brasileira. Mas aí vocês vão ter que entregar alguma coisa do lado do gasto. Então pode sair alguma coisa boa no curto prazo. Você acha que vai ter uma hidratação do pacote no Congresso, é isso? É bizarro pensar nisso, mas eu acho que tem um ponto, né? Que eu ouvi um consultor político falando, né? Que o Gumota, ele não tem uma agenda. Não teve nenhuma agenda importante até então, né? E com essa crise do IOF, né? Acho que ele viu um espaço aí para, posso fazer alguma coisa. Brilhar. Porque querendo ou não, o cara é presidente da Câmara, ele tem um pouco de ego, né, em jogo. Então, quer entregar alguma coisa importante, né? Se ele conseguir forçar o Haddad a aceitar um endurecimento do BPC, vai ser um grande feito, né? O Haddad parece ter boas ideias, era até o tema que eu ia puxar. Ele, no pacote ali, a gente viu muito isso, né? Que parece que o IR depois foi jogado na mesa e falou, Haddad, apresenta aí junto, né? O que me preocupa bastante é que o governo ele está perdendo muita popularidade, né? E será que eles tomariam esse passo de fazer isso? Ou achariam um caminho ali? Não preocupa um pouco vocês de eles inventarem alguma coisa criativa, né? Que nem você falou, o IOF foi um belo exemplo que você deu. Eles tomaram a decisão num dia, no dia seguinte já cancelaram, quer dizer, ninguém pensou nos efeitos. Desde o pacote Day ali, que a gente chama no mercado, o Haddad parece que ele meio que se isolou do mercado, né? Eu não sei se alguém do mercado falou para ele que a reação ia ser boa, mas depois eles apresentaram o IR. E não preocupa vocês de, tipo assim, tirar o precatórios do arcabouço? Porque o discurso dele, você pode ver que ele segue muito forte, né? Que a atividade vai ser forte, que o Brasil vai crescer acima do mundo. Vocês têm algum ponto que preocupa ali se eles fizerem? Tipo, precatório fora do arcabouço ou um Bolsa Família muito com valor, um aumento real? Acho assim, primeiro, tem de fato todas as pesquisas com a mesma mensagem, a aprovação líquida do governo, né? Aprovação menos aprovação, está numa queda livre, né? E aí, acho que tem um ponto bem interessante aqui, eu já vi mais de um consultor político, né, argumentando que parece que esse movimento é mais estrutural do que culpa de um evento isolado, né? No sentido, não é culpa da crise do Pix, né? Porque quando é culpa da crise do Pix, né, a população esquece, depois a aprovação tende a melhorar novamente, né? O governo estava com isso na cabeça. A crise do Pix foi o Nicolas que derrubou a nossa aprovação. E aí até algumas pesquisas estavam mostrando uma aprovação recuperando um pouco e depois voltou tudo a piorar em todas as pesquisas, né?
E aí eu vi um consultor político comentando de que essa piora é mais estrutural, porque está afetando grupos em que o PT antes era hegemônico, né? Grupos de renda mais baixa. Então, assim, cara, essa desaprovação nas classes mais baixas é algo inédito nos governos petistas, né? No governo Lula, né? Pô, né? O Lula era super bem avaliado nos primeiros mandatos, né? Principalmente nessas classes mais baixas. Tá pegando também Nordeste, que é uma região que o PT era mais hegemônico, né? E aí levanta um ponto que um dos motivos para essa deterioração no Nordeste é a violência, né? E, cara, não adianta, né? Por mais que, assim, segurança pública seja uma pauta dos governadores, as pessoas acabam atrelando ao governo, né? E a esquerda, né, geralmente, assim, eu acho que a impressão na população é que a esquerda passa a mão na cabeça de bandido, né? E enquanto a direita tem um discurso de que bandido bom é bandido morto, né? Tem que endurecer o Código Penal, né? Então, assim, por mais que a segurança pública não seja a culpa do governo federal, acho que as pessoas acabam atrelando ao governo federal essa piora na violência. E foi um dos pontos que esse consultor político levantou em relação à piora no Nordeste, né? Então, baixa renda, Nordeste, mais jovens, né? Mulheres, né? Todos esses grupos que o PT performava melhor, nota-se uma piora na aprovação deles. Então, parece ser esse movimento mais estrutural que é difícil mudar até 2026, né? No entanto, conversando com consultores políticos, né, que têm contato com os petistas, né, eles falam que eles não estão, no momento, apavorados. Eles acham que as medidas que eles anunciaram já, né, aí vai desde o consignado, Vale Gás, né, essa energia de graça, né, essa tarifa social, né, tudo isso ainda vai fazer efeito, né? E aí os petistas, ao menos, eles esperam a recuperação da aprovação, né? Então, os petistas não estão nessa ideia... Desesperados nessa ideia de que a piora na aprovação é de fato um problema mais estrutural, né? Eles acham que é conjuntural e dando benefício, dinheiro no bolso da população, vai melhorar. Então, assim, no curto prazo, eu acho que eles ainda não estão nesse modo de desespero de apertar todos os botões. Mas, certamente, isso é um risco, né? O Lula, o PT, eles não vão cair sem atirar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar bastante de olho ao longo do segundo semestre, né? Uma possibilidade, o timing, né, para o aumento de Bolsa Família poderia ser o debate do orçamento do ano que vem, que vai acontecer ali no final de agosto, né? Mas nada impede que ele faça isso, o aumento do Bolsa Família por decreto, e aí talvez mais para o final do ano, né? Mas eu acho que certamente isso vai ser um tema do segundo semestre, né? PT apertando todos os botões, porque eles não querem perder 2026, né? Assim, perder 2026... Assim, a gente já está vendo... Desde as eleições municipais, a gente está vendo um movimento de o pêndulo indo para a direita. Sim. Né? E a expectativa para as eleições agora de 2026 do Congresso é que aumente a bancada de direita, né? Se o PT perder o governo federal, né, assim, pode ser, de fato, game over para o partido, né? Então, acho que eles não estão em modo desespero, mas eu acho que parece que é inevitável que em algum momento do segundo semestre eles entrem nesse modo, né? O copo meio cheio é que o Congresso também é um Congresso mais à direita, né? Obviamente, não é difícil imaginar que o Congresso barre um aumento do Bolsa Família,
mas eu também não acho que eles vão aceitar qualquer farra, né? Porque isso vai bater no dólar, e aí o congressista vê, assim, em algum momento que talvez a conta caia no colo dele também, como uma responsabilidade do Congresso, né? Então, assim, eu não acho que o Congresso também vai deixar o PT fazer o que for para ganhar a eleição em 26. Acho que vai ter algum tipo de restrição desse lado, né? Boa. Puxando já esse tema da eleição, você trouxe um ponto bem interessante, né? Que, querendo ou não, esse 2026 é quase que um tudo ou nada para o PT, né? Porque eu acho que o PT falhou muito em conseguir trazer um substituto para o Lula. Né? Não tem essa figura hoje no PT que é tão carismática, tão importante, que realmente tem capacidade a ganhar votos para ganhar uma eleição presidencial igual o Lula. Então, assim, provavelmente o PT aqui para 2026 vai por tudo ou nada, né? Eles têm que ganhar. Provavelmente talvez seja a última eleição do Lula, né? Não sei se ele vai ter idade para tentar de novo. É muito difícil. Muito difícil. Então, assim, é um tudo ou nada, né? Para o PT. Vai ser puxado, né? E hoje a gente teve aí talvez o primeiro deslumbre aí de uma notícia de que a gente pode ter uma chapa aí, Tarcísio e Michele, né? Assim, tudo indica que o Lula vai ser o candidato da esquerda, do PT. A gente tem que pensar o eleitorado brasileiro um terço vota no Lula. Tem gente que acha que é menos de um terço, que é o PT, o petista, eles falam o eleitor core do PT, é menos de um terço. Tem gente que acha que está mais próximo de 20% do que de 30%, tá? Mas, de forma geral, seria um terço petista, um terço bolsonarista e um terço de centro, né? A gente vai ter segundo turno, né? Assim, muito difícil que o candidato petista não vá para o segundo turno, né? No momento, o Lula aparece como o mais forte, né, entre as opções da esquerda, não tem esse substituto, tá? Um dos motivos para Faria Lima entrar em festa seria o Lula desistir, né? Por que ele desistiria? Talvez se as pesquisas começarem a mostrar, né, uma vitória avassaladora da oposição, né, ele vai falar, eu tô com problema de saúde, tô doente. Vai lá, Haddad, me substitui. Já fiz o que deu, ganhei todas. Né? Então, assim, para ele seria muito feio, né, perder sua última eleição. Vai ser a última eleição dele, né? Perder por uma lavada. Né? Agora, o eleitor não está ativado. Então, olhar as pesquisas agora de primeiro turno, segundo turno, de certa forma meio enganoso. Eu vi uma pesquisa que, tipo, 50% dos entrevistados não sabiam que ia ter eleição no ano que vem. 50%. Né? Então, assim, já é um tema aqui na Faria Lima. Todo mundo tá falando de eleição, vendo pesquisa. Querendo botar no preço. Botar no preço. Mas, assim, fora da Faria Lima, isso não é um tema. As pessoas não estão discutindo a eleição. As pessoas nem sabem quem são os candidatos, né? Nem então, a Faria assim, Lima, sabe, né? Nem a Faria Lima. Não, a Faria Lima discute, né? Então, assim, eu acho que agora, no momento, essas pesquisas de intenção de voto perdem um pouco de relevância porque o eleitor não está ativado. O que acho que é mais importante agora é continuar acompanhando essas pesquisas de aprovação e de rejeição. Que, como eu disse, vai ser uma eleição de segundo turno e, no limite, a eleição do segundo turno é uma eleição de quem tem a menor rejeição, né? Então, a gente está falando que o Lula vai ser provavelmente o candidato da esquerda, a não ser que comece a piorar muito nas pesquisas, né? E da direita, cara, tem as opções são... Algumas, né? Mas, assim, o nome mais forte da direita é o Bolsonaro. Então, vai ter que ser uma pessoa ungida pelo Bolsonaro, né? Conversando com consultores que conhecem as pessoas próximas do Bolsonaro, ninguém consegue dizer que o Bolsonaro está decidido em relação a isso, né? Mas eu acho que na cabeça do mercado, né,
tanto o Eduardo como o Michele, cabeça de chapa, poderiam ser nomes mais fáceis para o Lula bater. Né? Seriam eleições mais fáceis para o Lula. Então aumenta a chance do Lula ganhar em 26 se o Bolsonaro decidir pelo Eduardo ou pela Michele. Né? Assim, eu acho que o que joga contra o nome da Michele é que já vi em vários lugares que ela tem uma treta com os filhos, principalmente com o Carlos, né? Então, acho que rolaria uma crise de ciúmes na família se a Michele fosse a cabeça de chapa. Não teria um apoio total ali da família. Não teria. E o Carlos sempre foi o estrategista da família Bolsonaro, né? É o cara das redes sociais, Twitter, né? Eu não duvido que o Carlos começasse a postar fake news da Michele para enfraquecer a candidatura dela. O Eduardo, acho que ele tem um problema jurídico. Que se ele pisar no Brasil, é capaz dele ser preso até. Né? Então, assim, eu acho que ele acaba sendo carta fora do baralho por isso. Né? E eu acho que o melhor argumento pró-Tarcísio é que muita gente está apostando que o Bolsonaro vai ser condenado e preso no final do ano, né? Entre outubro e dezembro. E para ele ficar livre, ele precisa que o candidato da direita ganhe a eleição e vai precisar de um indulto quando o candidato da direita assumir. Né? Se o Lula ganhar, esquece, não vai ter indulto nenhum, ele vai ficar ali na cadeia eternamente. Então, assim, eu acho que ele tem que se esforçar para um candidato da direita ganhar e eu acho que não pode ser qualquer candidato da direita, né? Precisa ser alguém que tenha um bom diálogo com o Supremo. Porque se for, por exemplo, um Eduardo Bolsonaro, vamos supor que o Eduardo Bolsonaro, escolhido, ganhe tudo e dá um indulto para o pai. Eu acho que a chance de ter problema com o Supremo é altíssima, né? E aí, eu acho que o Tarcísio seria esse cara para ter um bom diálogo com o Supremo. Por mais que os bolsonaristas olhem isso como, cara, esse vendido aí, né? É algo que é muito importante para um presidente, até mesmo para um governador, ter um bom diálogo com todos os poderes, né? Incluído o STF. Né? Então, acho que o Tarcísio faria muito sentido nessa linha de que garantir um indulto para o todo mundo está garantindo esse indulto, né, da direita, né? O Zema falou que vai dar, o Caiado falou que vai dar o indulto, né? São bons nomes também, né? Mas talvez o que faça mais sentido para o Bolsonaro, né, nessa linha seja o Tarcísio. Acho que gente fora da família dele, que mais próximo, que ele mais confia, talvez seja o Tarcísio, né? Sim. Ele não tem uma proximidade tão grande com o Zema, Exato. muito menos com o Caiado, né? Com o Caiado, inclusive, ele já tretou recentemente, né? Eu acho que os dois não se respeitam muito, mas que o Caiado diga que vai dar um indulto para ele, né? Eu acho que o que ele mais confia é o Tarcísio, né? E o Tarcísio tem se mostrado leal em todos os momentos agora, né? Ele vai dizer que é candidato a governador até o Bolsonaro dar o aval para até o Bolsonaro ser preso e não poder mais para passar. E tem uma coisa importante que eu acho que o Bolsonaro precisa decidir isso antes de ser preso, porque provavelmente quando ele for preso ele não vai ficar podendo, ele não vai poder usar campanha nas redes sociais, né? Uhum. Então ele tem que mobilizar, né? Gravar vídeo, sei lá. As pessoas têm que saber que ele tá apoiando o Tarcísio. Exatamente, né? Ele tem que afirmar. Então, assim, teoricamente, né, o prazo para o Tarcísio virar candidato seria abril do ano que vem, mas por essa questão jurídica do Bolsonaro, eu acho que a gente provavelmente vai saber essa resposta já nesse final desse ano, né, nesse último trimestre, né? E assim, nas pesquisas, o Tarcísio é um cara com baixa rejeição. Muita gente não conhece. Assim, aqui em São Paulo, obviamente, Faria Lima, todo mundo acha que o Tarcísio tá ganho. Tá ganho. Mas, tipo, o Tarcísio não é conhecido no Nordeste, por exemplo. Né?
Então, assim, ele tem uma baixa rejeição porque ele não é tão conhecido, né? Precisa trabalhar o nome e ele precisa de um vídeo com o Bolsonaro para dizer se é o candidato bolsonarista. E, assim, se montar a chapa, eu acho que talvez Tarcísio e Michele, né? Talvez seja a escolha mais sábia e mais forte da oposição, né? Por todos esses argumentos que eu coloquei. Boa. Alguma coisa aí no Boa. tema, Fernando? Acho que a gente podia ir para os Estados Unidos para fechar ali, né? Tem Bora. algumas coisas importantes para falar de lá, apesar de Brasil naturalmente chamar mais atenção, né? Se eu puder puxar aqui, Estados Unidos não está com tanta emoção agora, né? Passou o pior, teve o Liberation Day, né, cara? Uma bagunça doida. Mas no fim a gente está se acomodando, né, Ihara? As tarifas desescalaram, né? Estão menores. A atividade global que estava sendo muito revisada para baixo voltou a ser revisada para cima. Commodities voltaram a subir. Assim, bolsas andaram, né? O S&P está de novo quase no topo histórico. Enfim, esse é o contexto. Mas, enfim, quando a gente olha ainda para os Estados Unidos, a gente vê ainda uma curva longa com muita dificuldade de fechar. Aí vai pela ótica do fiscal, etc., mais do que na inflação, eu acho, né? Mas, ao mesmo tempo, o que o mercado mais busca, né? Principalmente o Trump e o vice-presidente também, o JD, é esse corte do Fed, né? Que eles ficam pressionando o JP a cortar, da mesma forma quase como o Lula fazia com a RCN, né? E no fim das contas, o mercado tirou esses cortes desse ano, acho que está com um corte só precificado, né? Enfim, queria te ouvir sobre isso. Como você acha que vai ser a política monetária americana? Se tem de fato espaço para cortar? E se cortar aí, o que você imagina como consequência, né, para o mercado? Tá. Bom, primeiro, acho que assim, o mercado começou a se empolgar bastante com o corte do Fed esse ano, muito pelo medo de recessão que veio ali com o Liberation Day, né? Com o Trump recuando, esse medo de recessão caiu, voltou para 1/3, que é o chute padrão do economista, né? Com a probabilidade de recessão, Sim. o cara vai falar 1/3, né? Mas Então, assim, o risco... Desculpa até interromper, teve aquele relatório do Goldman que foi ótimo, mas deve ter visto, né? De um dia pro outro. A recessão deu meia hora, não vai ter mais, né? Literalmente. Mas, assim, o call de recessão era que as tarifas iriam para esse patamar maluco do Liberation Day, que causariam, na verdade, proibitivo comércio global, né? Principalmente com a China, né? Mas, assim, voltou a ideia inicial, né, de que o Trump tudo isso faz parte de uma estratégia de negociação, né? Eu acho que eles querem, sim, vai ter um aumento de tarifas, né? Relevante até, né? Mas nada próximo do que foi ali no dia da loucura do Liberation Day. Então, assim, o Fed ficou muito assustado, acho que o mercado também, muito assustado com esse medo de recessão, né? Com a volta do Trump, né? Pessoal, a atividade não vai para o saco, então a gente não precisa se preocupar com recessão, tirou os cortes, né? Quem estava vendo corte, sei lá, muita gente que estava vendo corte, sei lá, em julho, jogou para setembro, depois para dezembro. O seu site foi todo para dezembro, né? Só veio esse corte no final do ano. Mas o fato é, a guerra comercial, né, o que teve de aumento de tarifa, né, não pegou nada na inflação, né? O CPI dessa semana, cara, muito tranquilo. Explica pra gente, O CPI veio abaixo do que todo mundo esperava, né? E assim, a gente tem, algo que a gente já estava vendo, né? Era um arrefecimento da inflação de habitação, né? O setor imobiliário nos Estados Unidos está machucado, né? Os preços de casas estão em queda, né? Naturalmente, isso vai ter um efeito nessa inflação. É um componente importante da inflação de serviço, essa parte de habitação. Então, isso já estava numa tendência de queda. Mas com as tarifas, esperavam que alguma coisa na inflação de bens, né, que é o que pegaria esse efeito de tarifas, aparecesse. E não, a inflação
se você olhar core, o núcleo de bens, né? Tá arrefecendo também. Então, assim, já é maio, né? E não tem nenhum efeito das tarifas, né? Da guerra comercial. Assim, um ponto, né? É que as pessoas, sabendo da guerra comercial, muitas empresas acumularam estoques, né? A gente pode ter um delay disso, né? Agora. Exatamente. E aí, por mais que o preço de tudo tenha subido, o cara comprou o estoque num preço mais baixo, ele vende aonde está. Ele vende. A cabeça do comércio é essa, né? Vai vender naquele preço do mais baixo que ele comprou o estoque, né? Vender bem e tal, não sei o quê. E aí, quando ele estiver repondo o estoque a um custo mais alto, ele vai começar a repassar. Então, assim, não pegou nada de tarifa não vai bater. Cara, teria que bater, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Assim, muita gente, assim, é muito provável que essa conta fique pro consumidor mesmo. Então, em algum momento vai bater. É difícil. E é isso que o Fed está esperando. Eu acho que o Fed ainda está com esse medo, né? Tanto de inflação para cima, como atividade para baixo. Né? Um ponto importante, né? A gente viu esses dados nos Estados Unidos, o último dado de emprego dos Estados Unidos, né? Do payroll, foi mais forte que o esperado, né? Não tem nenhum sinal de recessão iminente. Mas se você olhar, por exemplo, os pedidos de seguro-desemprego, o claims, né? A tendência da média móvel de 4 semanas, né, é de alta. Ainda está rodando num patamar baixo, mas se continuar nessa tendência de alta, em algum momento vai bater ali seus 250, 300 mil, né? E aí vai começar a preocupar, né? E assim, não é absurdo que a gente comece a ver dados de emprego ali abaixo de 100, ou mais próximo de 100, né? Essa política migratória do Trump deveria tirar alguns empregos do payroll. Tem muita gente... A cabeça, assim, tipo, o cara... Eles estão em cima de todos os imigrantes, né? Então, o cara não vai querer formalizar um trabalhador imigrante, né? Porque ele vai ter medo do cara, vai, tipo, vamos pegar esse cara, né? Formalizar, vou registrar a carteira dele, assim, como se fosse assim, né? Vamos pegar esse cara, né? Então, assim, essa política migratória do Trump deveria tirar vagas de geração de emprego, né? Não muito, sei lá, a estimativa da Goldman é algo, sei lá, 50 mil. Né? Também não vai ser um desastre. Mas a gente vai ver um arrefecimento desses dados de emprego. E assim... O problema é que, historicamente, quando cai é de uma vez, né? Tem isso. Eu acho, assim, de inflação, né? A cabeça do Fed é que esse aumento de tarifas, quando bater na inflação, vai ser algo transitório. Né? Para que seja transitório, as expectativas de inflação têm que estar ancoradas. E aí ele está olhando várias expectativas de inflação para... tem uma expectativa de inflação que assusta muito, que é da Universidade de Michigan, mas a do Fed de Nova York está muito mais tranquila. E se olhar as implícitas, que o Fed gosta muito de olhar, as implícitas 5 com 5, 5 anos daqui a 5 anos, elas estão praticamente na meta. Então, estão relativamente ancoradas. Então, no momento, assim, eu acho que o Fed não deveria ter tanto medo desses efeitos de segunda ordem das tarifas, de contaminar a dinâmica inflacionária. Então, ele pode trabalhar com um cenário de que é transitório. E se de fato aparecer uma fraqueza da atividade, não é absurdo que ele discuta um corte em setembro, né? Talvez, não sei se em julho teria tempo, mas para setembro seria A gente vai ter o quê? Mais 2 dados até setembro, né? De emprego e inflação. Sim. Então, nesses 2 dados, tem que mostrar fraqueza na economia para dar chance dele cortar, senão... A inflação, até então, tá bem tranquila. Tá rodando, se você olhar a média móvel de 3 meses anualizada, o Core PCE tá praticamente na meta, né? Acho que isso deveria dar muita tranquilidade no momento da inflação. Obviamente, a gente pode ter, com o que eu falei, esse efeito de o cara acabaram os estoques, o cara vai ter que repassar esse preço de aumento de tarifas. A gente pode ver alguma pressão de inflação,
até setembro, inclusive, né? Mas se ele vê um dado mais fraco de mercado de trabalho, né? Cara, eu entendo o mercado, esses temas, né, de recessão, Goldilocks, né? Em um ano a gente vê tudo rolando Muda no rápido. mercado. A narrativa Acontece muda em muito rápido, todos os né? cenários ao mesmo Né? tempo. Todos os cenários Recessão, possíveis, né? estagflação, Né? tudo. Mas, sinceramente, olhando pelo mercado de trabalho, né? Cara, eu acho que o próximo grande movimento da taxa de desemprego vai ser para cima e não para baixo, tá? Então, assim, a gente tá ali, ó, obviamente o mercado em algum momento fica, Goldilocks, tá tudo bem, perfeito, o país vai crescer e Muda tal, do nada. né? Mas se a gente começar a ver dados mais fracos no mercado de trabalho, e tem indicadores apontando nessa direção, né? Inclusive. Tem alguns indicadores. Tem um indicador do mercado de trabalho do Fed de Kansas que mostra, assim, cara, historicamente ele é muito bom para pegar esses aumentos da taxa de desemprego, né? Tá indicando isso há algum tempo, então, assim, pô, né? Talvez se você tivesse operado só esse indicador, você teria sido estopado, né? Que o mercado tá mudando muito rápido de narrativa. Não, eu operei todos, e todos estavam indicando uma coisa e nenhum bate. Nunca bate. Mas, assim, eu tenho uma grande convicção que o próximo grande movimento da taxa de desemprego nos Estados Unidos é para cima, né? Então, a gente vai ver em algum momento esse mercado de trabalho enfraquecendo, e o Fed vai ter Aí abre espaço pro Fed. O Fed vai cortar. Mas você acha que, assim, me parece que a gente precisaria ter quase uma catástrofe até setembro para abrir esse espaço pro Fed cortar, não? Você acha que só um dado levemente mais fraco... É que o Paul é meio pombo, né? Ele... Cara, eu acho assim... Eu sempre falo, o presidente de Banco Central americano que era hawkish era o Volcker. Olha o Volcker e olha o Powell, cara. O Powell é um cara... Deu um dado ruim. Tem cara de pomba. Ele tem esse perfil, né? Então, assim, imagina se ele fosse Hulk, né? Pra pegar em cima, cara. Não dá. Eu acho assim, mesmo que tenha alguma pressão na inflação, que deveria ter, né? De aumento de tarifas, né? Se ele começar a ver dados do mercado de trabalho mais fraco, o Trump já tá enchendo o saco dele, né? O Trump tá... Sem parar. Falando, não, você tem que cortar 1 ponto percentual. E vai vencer pelo cansaço, né? O JP vai cortar daqui a pouco só pra não ter exceção de Too saco. late, Powell, né? Ele, tá bom. Valeu, Trump. Né? E tem esse papo aí do que o... Bassett, né? De querer substituir o Powell, né? E aí, inclusive, rolou essa matéria com o nome do Bassett, né? Tem um outro cara lá que o Trump gosta e tudo, né? Mas, assim... Não acho também que não vai colocar um cara bizarro, né? Ele vai trocar, né? Tá com ele toda vai a cara trocar, que ele vai trocar. Já deu. A relação já deu, né? Já deu. Ele vai botar o Musk lá. A não ser que ele faça um bem bolado ali. O pau, eu corto se você não me trocar. Mas eu acho que, assim, não vai nem precisar do Trump falar nada. Parecer um dado de mercado de trabalho mais fraco, né? Eu acho que o Fed vai começar a panicar. Tá. E eu acho que também mantendo esse tema dos Estados Unidos, como fica, né, esse deal de tarifas dos Estados Unidos? Porque agora a gente está chegando, não quero dizer uma conclusão, né, mas talvez um ponto final nisso. E, assim, achei muito estranho o movimento do mercado, né? Porque hoje me pareceu que a Bolsa, não só a Bolsa, né, mas o mercado como um todo deveria ter reagido mal. Porque se eu entendi bem, a gente tinha primeiro uma retaliação entre Estados Unidos e China. Foi o único país que retaliou os Estados Unidos, foi o primeiro a conseguir fazer um acordo, que foi justamente o que o Trump falou que não aconteceria, né? Ele falou, se vocês retaliarem, vão ser o último a terem acordos e vai ser pior. É o primeiro que saiu o acordo, né? E a primeira conversa que a gente teve foi de 10%, que foi a tarifa mínima, mais aqueles 20% do fentanil, 30% de taxa. E eu acompanhando os dados de exportação de containers, né, da China para os Estados Unidos, não tem retomado. Mesmo desde desse deal inicial de 30%,
não retomou. Então, assim, você vê que as exportações da China para os Estados Unidos não estão rolando. Sim. E agora, depois de hoje, parece que isso voltou para 55. Então, assim, parece que piorou e o mercado, ok, gostou. Assim, eu acho que o mercado, ele ainda tá naquele modo, o taco trade, né? Uhum. Que é o Trump sempre recua. Né? Nessa visão que vai chegar numa solução mais razoável, né? Vai chegar numa tarifa menor, né? Eu só tomaria um pouco de cuidado com esse taco trade, porque parece que tem um componente ideológico nessa questão de tarifas, né? Tem uma parte que é negociação, sim, esse é o estilo do Trump. Né? O Trump tem um livro sobre isso, Art of inclusive, the né? Deal. Né? Então, assim, a cabeça do Trump é isso, que ele tem que chegar a um deal maravilhoso, né? Ele não é um cara consistente, né? Como você bem notou aí. Mas tem gente do lado do Trump que acredita que a única forma de corrigir o problema econômico dos Estados Unidos, o déficit, é aumentando tarifas, né? Essa é uma visão errada, né? Economicamente, assim, acho que o mainstream econômico não concorda com esse Trumponomics, mas eu acho que tem gente ali ideologicamente do lado do Trump que acredita que precisa de tarifas maiores, né? Então, o mercado, nessa coisa de guerra tarifária, o mercado começou muito otimista, né? Achando que era tudo negociação, se assustou muito no Liberation Day, né? E agora voltou para essa visão mais otimista com o taco trade, né? Mas eu acho que no final do dia a gente pode ter um resultado pior, né? Em termos econômicos, do que o mercado imagina, né? Então, Isso é uma boa. Então talvez assim o mercado esteja até nos preços, né? A bolsa recuperou bem, né? Ali depois do Tá na Liberation máxima de novo, Trade, né? quase. Acho que entrou numa visão muito otimista da negociação do Trump, né? Acho que até assim, tem um deadline agora de julho. Provavelmente o Trump vai postergar isso para tentar buscar algum acordo, mas acho que tem que ter em mente que tem gente ali do lado do Trump que ideologicamente acredita em tarifas comerciais maiores. E eu acho que no final do dia a gente vai ter, né, um nível maior de tarifas no comércio global. Todo a cúpula ali de secretários que ele montou, acho que é nessa linha, né? O único que não era o Elon e saiu, né? E ele e foi chutado. Pô, A turminha de exatamente. Harvard, né, cara? Muito, muito inteligente. E acho que dessa linha também é legal, assim, sobre o Bessent, né? Que acho que o Bessent tem tomado bastante à frente ultimamente, né? Sim. Acho que ele ficou meio apagado no começo, e aí desde que a coisa piorou muito, que a bolsa começou a despencar, inclusive o dia que eu zerei o short S&P lá porque eu achei que já estava meio esticado para baixo, foi o dia que eu vi que o Bessent tomou a frente das negociações com a China, né? E dali para frente a bolsa não parou de subir. Então acho que o Bessent tem tomado muito essa frente. É o Paulo Guedes dele, É o né? Paulo Guedes dele. Quando as coisas... o Trump acho que acompanha a bolsa, Não, 100%. né? Quando ele vê que tá feio o negócio, ele liga lá pro Paulo que a gente Guedes, faz? né? Me ajuda aí, né? E agora? E aí, nessa linha, assim, eu sei que é cedo para dizer, mas você acha que o Bessent tem feito um bom trabalho, é otimista com essa cabeça do Bessent como secretário? E eu pergunto isso muito na linha do... O Bessent, antes do Trump ganhar, inclusive, na eleição, ele já trouxe para o mercado, a minha ideia como secretário do Tesouro é o 333. Né? 3% de PIB, 3% de aumento de barris de petróleo e 3% de déficit fiscal. A gente está com 1,5% de PIB nos Estados Unidos, o déficit está 7% e não aumentou em nada o petróleo. Acha que ele entrega o 333? Cara, eu acho que ele é que nem exatamente o Paulo Guedes então, assim, o Bessent tem uma cabeça boa, né? É um cara de mercado, é um cara razoável. O problema não é o Bessent, o problema são outras pessoas que estão ali do lado do Trump, né? Lutnick, etc. Lutnick principalmente, né?
Aí o que acontece, né? Eu acho que ele tinha um bom plano, o Bessent. Faltou combinar só com o resto do governo, né? Tudo indica que o déficit vai ficar entre ali 6,5 na visão mais otimista para 7, né? Isso com a Big Beautiful Bill, né? E isso se não tiver uma recessão, porque recessão geralmente piora o déficit, né? A gente já está rodando um patamar de déficit muito alto sem recessão, né? Esquece esses 3%, né? Não é factível, né? O Elon Musk, ele tinha um prazo, né? O cargo dele de secretário especial tinha um prazo para ficar no governo, né? Então, acho que a saída dele também tem relacionado a esse prazo e tudo, mas ele saiu brigando, né? Criticando o orçamento, né? Foi meio Sérgio Moro aqui no Brasil, né? Sim, foi exatamente o Sérgio Moro, né? O Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Exatamente. Mas, assim, o fato não tem o governo lá, o governo do Trump, não está disposto a levar esse déficit para 3%. Não é o objetivo dele. E como que faz com a dívida? A gente tem, assim, a tentativa de ajuste fiscal deles tem sido um ajuste meio Haddad, né? Pelo lado da receita, né? Que, assim, o que vamos fazer para reduzir o déficit? Não, a gente tá, essa é a receita das tarifas, a gente está... mas, assim, corte de gasto, de fato... teve a tentativa do Doge, do Elon Musk, mas, assim, é insignificativo, né? No orçamento, né? Eu acho que esse tema fiscal já entrou, de certa forma, no preço, né? O que a gente tem visto ao longo do ano é juros longos, de certa forma, pressionados com o dólar em queda, né? Dólar global em queda. Essa é uma dinâmica de fiscal ruim, né? Juros longos abrindo e a sua moeda apanhando, né? A gente viu em geral, quando juros abrindo por atividade forte, o dólar fica forte também, né? Então, acho que já tem no preço alguma piora essa percepção de fiscal pior, né? Acho que todo mundo já tem na cabeça que o déficit, né, o déficit americano vai ficar nesse 7, não nos 3% do Bessent. Acho que ninguém mais leva a sério, né, esses 3,33 do Bessent. Mas aí a dívida explode em algum momento, né? Essa dívida está começando... Acho que esse tema fiscal é que ele vai e volta muito rápido, né? Todo mundo sabe que vai dar um problema, mas não quando. Assim, o cara do JP, o Jamie Dimon, ele até falou, cara, eu não sei se isso vai explodir em 6 meses ou em 6 anos. Né? Mas, assim, sem endereçar o problema fiscal, vai em algum momento, vai fazer um estrago no mercado de bonds, né? Principalmente nos juros longos, né? Uhum. A gente já viu, né, se olhar uma tendência mais ampla, né, num horizonte, uma janela maior, a gente está vendo esses juros longos, de certa forma, abrindo, né? Teve, por muito tempo, os juros americanos tinham uma clara tendência de fechamento, né? Nos últimos, sei lá, 20 anos, assim. Clara tendência de fechamento. E ali pós-pandemia, né, com esse arrombando fiscal, né, a gente começou a ver essa pressão. Então, acho que já tem alguma coisa no preço, tá? Obviamente, se a gente discutir um déficit muito maior do que esse 6, 7%, né, a gente vai discutir um prêmio maior nos juros longos, né? Talvez num cenário de atividade mais fraca, né, a gente tem essa pressão no fiscal também. Então, o que a gente poderia ver, na verdade, seria uma curva de juros americana estipando, né? Com pressão nos juros longos, mas um Fed dovish tentando, mais preocupado com a atividade, né? Tentando manter os juros mais baixos, cortando juros, talvez, né? Então, acho que a gente está... esse steepening da curva americana, né? A curva de juros ganhando inclinação, acho que faz todo sentido, né? Nessa preocupação fiscal. O problema fiscal não foi endereçado, né? Ao mesmo tempo que a gente
tá em final de ciclo, a gente deve ver esse desemprego subindo em algum momento, nessa atividade mais fraca. Tá? Então, acho que assim, a curva de juros americana, acho que o movimento que faz mais sentido, considerando esse cenário, né, de propensão fiscal, é essa inclinação. E essa inclinação atrapalha a atividade também em algum momento, né? Os juros longos, né, isso vai bater principalmente no mercado imobiliário. Uhum. O mercado imobiliário já está meia bomba, Sim. né? Juros longos pressionados, né? Aumenta o custo ali da sua hipoteca, né? A gente vai ver esse mercado imobiliário sentindo em algum momento, né? Parece inevitável. Sim. E aí? Boa. Bom, acho que deu para falar bastante coisa já. Da minha parte, tá fechado. Foi bem legal, Yara. Obrigado pela presença aqui com a gente. Boa. Eu que agradeço e sempre que quiserem bater um papo, eu Deu só pra vou falar cobrar bastante cerveja, coisa. cerveja, dá pra A trazer gente faz na cerveja. próxima. Sim, a gente Vamos deixa transformar num um happy balde hour aí. aqui. Foi um esquenta aí pro Copom, né? Acho que o principal tema foi esse. E tá difícil essa, cara. Tá bem equilibrado, né? É engraçado porque amanhã tem venda de varejo. Pode ir para 20, né, manutenção, ou pode ir para 50 de novo, né? Assim, não dá para cravar essa, né? Vai ser bem interessante acompanhar. Sim. Eu sinceramente acho que é o que é uma 25. aposta muito arriscada. Eu acho que esse, o mais provável ainda é 25, né? Posso comprar a opção, então? Não. Mas aí eu ia falar, Deu pau cara, aqui, né? Para comprar 25, né? ao invés de ficar brincando de opção digital de cupom, né? Vai no juros. Vai muito nesse sentido assim, ó, última alta do Banco Central, juro de 1 ano abaixo da Selic, né? Inflação fazendo topo, já começando uma tendência de queda. Vai estar muito acima da meta. O mercado opera a direção, né? Se continuar essa tendência de queda na inflação, né? O aplicado aqui, juros, faz muito sentido. Né? Essa sua visão é até otimista para ativos de risco em geral, porque o que você está falando ele vai dar 25, provavelmente já vai dar um sinal de manutenção dali para frente, um higher for longer, e isso vai fazer com que a curva de juros caia no Brasil. Sim. Né? E aí isso, obviamente, beneficia ativos de risco. Seria uma decisão responsável. Um 25, assim, não é um 25 que vai assustar a bolsa. Na verdade, você acha que vai fazer até bem, né? Porque pode fazer até bem. Né? Porque, e ainda mais se a gente tiver esse câmbio bem comportado, né? Pô, eu não sou grafista, né? Mas os caras falam, pô, esse câmbio aí, se furar o 5,50, vai bater o 5,20, né? Aí começa, né? Aí começa. Quando começarem a falar Mas, isso, assim, a gente toma. Quando começa essa empolgação no câmbio. Mas, assim, tá uma dinâmica muito benigna do dólar aqui, né? E naturalmente, né? O Copom dando mais 25 bips, a gente é uma moeda de carrego, né? Carrego de carry trade muito atrativa, né? Aí a gringo entra, ajuda o câmbio, né? E em algum momento o juro aqui vai ter que ceder. E você acha que esse fluxo global de emergentes continua ajudando também? Porque é o que você falou, né? Esse começo de ano, todo mundo da América Latina subiu. Cara, o que eu tenho visto, assim, muitas casas lá fora, né? Até gestor quant falando, né? Em trade de emergentes, né? Acho que com esse... a gente viveu nesses últimos anos de excepcionalismo americano, né? Muitos gestores globais, né, deixaram de lado a diversificação, né? Mas, assim, de um ponto de vista de mais teórico, faz total sentido você ter essa diversificação geográfica, inclusive, né? Então, ficar muito concentrado nos Estados Unidos, assim, né? E ainda mais com... Cara, a política econômica do Trump tá ruim, né? Cheia de incertezas. Tá dilmando, né? Ele tá dilmando. Né? Então, assim... Putz, tem muita gente que questiona, não, o setor tech vai continuar maravilhoso. Vai continuar maravilhoso. Né? Tem coisas nos Estados Unidos que vão continuar sendo excepcionais, né? Mas na margem, com essas cagadas do Trump, ficaram menos atrativas. O prêmio né? teria que cair, né? E isso, já, de certa forma, já ajuda esse movimento de rotação para outras geografias, né? Então, assim, até a Europa, que era patinho feio total, né? Total, ninguém falava de Europa, né? Na margem, né? Vale a pena colocar mais um dinheirinho ali e tudo, né? Então, assim, eu acho que
tem eu acho que continua, de certa forma, né, essa ideia de maior diversificação global, né? E eu acho que a gente está numa tendência de dólar fraco. Uhum. O dólar, a taxa de câmbio real efetiva, né? Quando esteve nesse patamar, historicamente, as correções foram da ordem de 20%, 30%. Então, se a gente entrar nessa tendência de dólar fraco mesmo, né? Dólar fraco é bom para emergente, né? Quando o dólar está forte, país emergente sente na inflação, sente nos juros, dor de cabeça total aqui, né? Num ambiente de dólar fraco, né, até o investidor global começa a olhar a emergente com outros olhos, né? Então, acho que a gente, talvez, minha cabeça é que a gente está nessa janela ainda de dólar fraco. Continua esse ciclo. Vai continuar. Então, de certa forma, emergente faz sentido nesse cenário. Boa. Uma última pergunta e a gente encerra. Eu vi um post seu no Twitter que eu achei bom, que eu vi que você está olhando bastante para bancos ultimamente. E você fez um post comparando a inadimplência dos bancos com um pré de 1 ano. Foi um post em uma linha do tipo assim, o crédito no Brasil vai piorar, vai bater na atividade, ou de repente, um risco sistêmico aqui para bancos? É muito mais de bater na atividade Tá. do que um risco para os bancos, né? Assim, não acho que deve ter uma grande preocupação com o setor, né? É mais na linha de que, beleza, a gente se empolgou com atividade forte agora nos últimos meses, né? Tipo, o pessoal até muitos amigos meus economistas estavam revisando a atividade para baixo, começaram a revisar a atividade agora de volta para sei lá, algo entre 2, 2,5, entendeu? Então, tá na linha de que política monetária não faz efeito, mas ainda tem coisa para bater no canal de crédito, né? Uhum. A inadimplência ainda vai aumentar, contratada esse aumento de inadimplência, e acho que em algum momento os bancos podem pisar mais no freio, a gente tem uma retração maior do Engraçado do que crédito. banco tudo que sobe na bolsa é banco, né, cara? É o que tem liquidez, né? Blue chips, né? Caramba. E assim, se você quer fazer um trade otimista com o Brasil, cara, é muito difícil você não tá com bancos, Com né? bancos. Então, assim, eu não venderia, assim, eu não sou a pessoa mais adequada para falar isso, né? Mas eu não venderia bancos exatamente por causa disso, né? Pô, acabou Acho com o que nosso trade. Mas foi muito mais no sentido macro de cara, De calma, atividade. a gente ainda pode ver a atividade mais fraca. Boa. Boa. Acho que é isso. Cara, muito obrigado de novo aí pelo TC, agora Traders, né? Isso. Fala aí, enfim, onde que o pessoal acha Merak, deixa aí redes sociais. A gente tá em todas as redes sociais, né? Principalmente, acho que a gente usa mais Instagram e LinkedIn. Site eu não vou nem falar, porque ninguém mais entra em site. Mas E aí é Merak mesmo, é Merak Investimentos? Merak Capital. Merak Capital, tá? Merak Capital. Só procurar a gente lá. Tem bastante conteúdo, a gente tenta sempre atualizar, tanto com minhas visões, quanto os analistas de bolsa também. Tem muito material interessante, né? E é isso. Se quiser conhecer a gestora, só E no acompanhar a Twitter, gente. Rafael Ihara. Mas no Twitter não é nem oficial. Não, né? você participa bastante, você Aí posta que vale. muito insight. Mas é mais anotações É só provocações, eu minhas. percebo. Não, eu gosto muito de gráfico. Eu gosto muito de ficar... Então, É um gráfico, uma É o frase. meu caderninho de gráficos e comentários. Legal. Boa. Fechado. Boa. Obrigado, Ihara. Valeu. Obrigado, Ihara. Valeu, pessoal. Valeu, Errado. Valeu, gente. Obrigado, Um pessoal. abraço. Boa noite. Tchau.